Boa noite, estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Vamos entrando. Hoje nós vamos ter convidada. Boa noite a todos e a todas. Falaremos sobre adubação, nutrição. Olha quem está comigo aqui hoje. Minha rosa do deserto. Branca. Boa noite a todos mais uma vez. Aguardando a nossa convidada. A Mel. Oi, Mel. Tudo bem? Isso mesmo. Vou te aceitar aqui agora. Boa noite. Ei, Arthur. Tá entrando. Oi. Olá. Tudo bem? Você me ouve bem? Estou te ouvindo. Maravilha. Muito bem. Graças a Deus. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Eu que te agradeço, Roberta. Muito obrigada. Muito bom falar com quem é da mesma área, com quem estudou as mesmas coisas que eu estudei. É muito bom ter essa interação aqui, né? E tá... É uma troca bacana, né? Isso, distribuir isso, né, Mel? Para mais e mais pessoas. É isso que... Para mim esse é o essencial, Roberta. É a gente aprender e conseguir ensinar quem a gente puder por aí. Isso mesmo. Transmitir conhecimento é transformador. Acredito que para quem transmite, para quem oferece, é motivo de crescimento também, né? Tanto para quem oferece, sem dúvida. E, assim, essa experiência que eu tenho feito aqui nas redes sociais, Mel, tem sido muito gratificante para mim, sabe? E é gostoso quando a gente consegue estar batendo um papo e levando isso para pessoas que estão... A gente nem sabe qual a distância disso, não é isso? Pode ter gente de todo lugar, né? E aí o nosso conhecimento e o que a gente usa para cuidar das nossas plantas pode chegar a pessoas que talvez a gente nunca encontre pessoalmente. É verdade. Eu sempre começo com uma vitrine, viu, Mel? Então, minha vitrine hoje é essa aqui. Que linda! Eu gosto de começar assim, oferecendo flores, oferecendo beleza para o meu público. Então, essa aqui... maravilha, adorei. Vou deixar ela até na minha frente aqui. É uma rosa do deserto mais clarinha e dobrada. Vocês estão vendo, né? São pétalas dobradas, tá? Então, ela vai ficar aqui com a gente. Muito legal. Mel, fique à vontade. Deixa eu só dar mais uma boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Figueiredo, eu sou bióloga, sou mestre em produção vegetal, sou professora. E decidi usar o meu Instagram e as minhas redes sociais para estar disseminando e oferecendo mais e mais conhecimento sobre a minha paixão, que é o universo das plantas. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que é a Mel Alvarez, e eu vou deixá-la à vontade para ela se apresentar e ela falar sobre o que nós propusemos hoje, que é a adubação, que é um tema que também... Mel, deixa muita gente desejoso de obter, né, conhecimento sobre adubação, sobre nutrição de plantas. Então, assim, fique à vontade, tá bom? Pode se apresentar. Obrigada. Bom, eu sou a Mel Álvares, eu sou responsável pela Âmbar Jardinagem e Paisagismo. Sou bióloga, paisagista, sou, entre outras coisas, educadora ambiental também, trabalhei com isso muitos anos, e tenho essa mesma ideia que você tem, que o conhecimento ele tem que ser partilhado. Todos
os cursos que eu fiz e que ainda faço, eu sempre tento levar isso para o meu dia a dia, nas minhas plantas, na minha casa, mas também para todos os meus clientes e os jardins que eu sou responsável por eles. Então, a gente tem essa troca. Eu acho que passar o conhecimento oferece às pessoas uma condição de cuidado, né, com as suas plantas, e isso facilita muito até o nosso trabalho, né? Se as plantas estão ali numa condição muito bacana, isso é um chamariz, é um cartão de visita, né? Um jardim ou vasos muito bem cuidados. Então, essa também é a minha ideia, é o que eu gosto de fazer, passar esse conhecimento sempre que eu posso. E o nosso tema de hoje, ele é bem oportuno, tanto que a gente está na primavera, é a estação onde as plantas mais se desenvolvem, o clima favorável para isso, né? Mais chuva, mais sol, e as plantas têm esses benefícios que podem ser melhorados, intensificados com a adubação. Então, é a hora certa da gente estar falando sobre esse tema. Isso. Então, pessoal, assim, fiquem à vontade para colocar as dúvidas aí, tá bom? Fiquem à vontade, nós vamos fazer um bate-papo mesmo sobre a adubação, por que de adubar as plantas, como a gente deve fazer isso. É claro que aqui em 1 hora de live a gente não consegue falar nem 1/10 do que deveríamos falar, né? Porque o tema adubação é a mesma coisa da nutrição humana, né? Você está nutrindo as plantas. E como que você oferece nutrição sem saber qual é a deficiência, qual é a necessidade que aquela planta ali tem? Então, não tem como a gente aprofundar nesse tema em uma live. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa dentro daquilo que a gente pode estar oferecendo para que vocês possam aí no dia a dia de vocês melhorar, né, promover a melhora no desenvolvimento, na saúde das plantas de vocês. Tudo bem? Então, assim, eu gostaria que a Mel falasse um pouquinho, né, sobre a diferença entre a adubação orgânica, a adubação mineral. Qual a relação de uma com a outra, né, Mel? Vamos conversar sobre isso? Eu acho que antes da gente... Vamos. O que a gente precisa entender é que as plantas são seres vivos, né? Então, como você disse, a gente está tratando de uma nutrição que é extremamente extensa, se a gente for olhar cada espécie de vegetal, cada planta, a condição onde ela está, ou no vaso, ou no jardim, cada planta, cada lugar precisa de condições específicas para se manter nutrida e crescendo saudável e bonita, que é o que a gente quer. A gente quer plantas bonitas na nossa casa e no nosso jardim. Entendendo isso, né, que aquele ser vivo precisa de nutrientes, fica um pouco mais fácil da gente olhar a planta, ainda que ela não fale, olhar aquela planta e pensar no que a gente pode oferecer para ela. No mercado, hoje, existem infinitas, eu diria, opções de adubos, né? A gente pode trabalhar com todas as coisas que estão disponíveis no mercado e também aquelas receitinhas caseiras, né? Que sempre alguém tem aí uma dica muito bacana para a gente tratar as nossas plantas em casa. Para começar, eu acho que a gente precisa, sim, ter essa noção da diferença entre adubos orgânicos e adubos inorgânicos, né, que são os químicos, e como eles funcionam. Então, os adubos orgânicos, eles oferecem para as plantas nutrientes de uma forma mais lenta. E aí estamos falando de humus de minhoca, bocashi, que hoje o bocashi está super em alta. Ele é um adubo também feito a partir de uma compostagem de nutrientes, né? Mas ele é fermentado, então a ação do bocashi, ele é mais intensa e ele é muito bom. Eu tenho usado nas minhas plantas e eu estou gostando bastante. Mas a gente também tem o próprio NPK que vem de produtos naturais, produtos de composteira, aquele adubo líquido, né, proveniente de uma composteira de minhocas. Todos esses são adubos orgânicos que a gente acaba usando
nas nossas plantas. São adquiridos ou são feitos, os produtos feitos a partir de uma composteira são excelentes, porque a variedade de nutrientes que tem, né, num resultado de um composto orgânico, é fantástica para as plantas. Então, esses são os orgânicos, que a gente trata como eles mais naturais. Eles não poluem, não agridem o solo, não poluem o meio ambiente. Então, tem toda essa questão mais natural que a gente tem que optar quando a gente, na minha opinião, né? Eu sempre opto primeiro por todas as coisas naturais. E os inorgânicos, né? Que são os adubos químicos. Os adubos químicos, eles são feitos, né? A partir de estudos, uma fórmula que é colocada específico para cada planta. Então, existe lá uma pesquisa, eles preparam num laboratório, numa indústria, esses adubos químicos e a gente compra para aplicar nas plantas. Qual a diferença dos dois, né? Qual eu vou escolher para as minhas plantas? Tudo depende do que a nossa planta está precisando. Então, se eu tenho uma planta saudável e eu quero mantê-la nutrida, eu vou optar pelos adubos orgânicos, que ele vai ali oferecer nutrientes para o solo, vai tratar aquela planta de uma forma mais generalizada. Agora, se eu tenho uma planta que eu preciso dar um choque de nutrientes, uma planta que está ali meio tristinha, ali, meio sem vida, então eu posso optar pelos adubos químicos, né? Porque eles vêm com uma formulação muito específica. E a fórmula que eles são feitos, eles são rapidamente absorvidos pelas plantas. Então, eu coloco um adubo químico solúvel, ou borrifo nas folhas, ou até misturo no solo, e ele é rapidamente absorvido. Qual é o ponto menos positivo? Normalmente, os adubos químicos, eles são feitos à base de sal. Então, a base deles sempre é um sal. E esse sal, colocado a longo prazo nos jardins ou nos vasos, acaba estragando o solo. Então, a gente precisa balancear, né, essa adubação com adubos orgânicos que vão oferecer para as nossas plantas muitos nutrientes de uma forma mais lenta, e elas vão absorvendo e se mantendo nutridas a longo prazo, e os adubos químicos que são para dar aquele choque. Então, entrou a primavera, eu quero que as minhas plantas comecem a florir rapidamente, eu aplico um adubo químico, ela dá aquele boom de floração e eu faço essa manutenção com os adubos orgânicos. Muito bom, isso mesmo. A gente precisa lembrar que as nossas plantas, elas estão fixadas em solo. E o solo é um ambiente vivo, né? O solo é um microecossistema. Então, quando a gente incrementa algo ao solo, nós estamos também incrementando isso para todos os seres vivos que estão ali. E se esses seres vivos não conseguem receber aquilo de uma forma agradável e positiva, vai ocorrer uma desestruturação ali naquele microecossistema. E isso interfere também no desenvolvimento das plantas. Né? Então, assim, está tudo muito interligado. A gente precisa olhar para uma planta não apenas como a planta. A gente tem um microecossistema, uma planta que está no solo, e nesse solo existem vários e vários tipos de seres vivos que estão interagindo com essa planta. Então, se você coloca uma sobrecarga de minerais ou de qualquer outra substância nesse solo, nesse substrato, você pode, ao invés de favorecer o desenvolvimento, você pode causar um grande prejuízo. Então, por isso, gente, que é necessário, sim, a gente ter conhecimento, o básico, né, para quem é amador, para quem cultiva plantinhas em casa, mas tem o mínimo de conhecimento para que você não tenha prejuízo com as suas plantinhas. É isso, Mel? Nossa, exatamente. Eu acho que todos os extremos são ruins. Então, eu não sei adubar, não vou colocar nada, é ruim. Porque elas precisam, né? Se a gente estiver falando numa floresta,
onde eu tenho a decomposição de folhas ali naquele solo e toda essa cadeia alimentar funcionando para que esse solo tenha nutrientes, tudo bem, ninguém vai sair daqui e colocar um adubo lá na floresta. Agora, um jardim ou um vaso, principalmente um vaso, né? Um ambiente muito pequeno, concentrado ali, com um volume de terra ou de substrato muito pequeno e ele esgota, né? Se eu não repor esses nutrientes, ele acaba esgotando. Então, não colocar porque eu não tenho conhecimento é prejudicial para a planta. E exceder, falar, vou pôr um pouquinho de todos, vamos ver no que dá. É muito prejudicial também. A gente precisa ter esse equilíbrio. A minha sugestão sempre comece pelos orgânicos. Então, um produto de uma composteira, eu posso colocar ali sem medo, porque ele vai nutrir a terra e a planta vai absorver exatamente o que ela precisa. Um humus de minhoca normal, incorporado à terra, fora o benefício que é de nutrientes, ainda retém uma umidade no solo. Então, a gente oferece outras condições positivas para que essas plantas se desenvolvam. Então, a questão elas precisam, assim como elas precisam de água, elas precisam de nutrientes. Como um ser vivo qualquer, precisa de água, precisa de comida. E a comidinha delas vai estar ali colocada naquele solo. Isso mesmo. Olha aqui, gente, eu até coloquei lá no story, né? Olha só. É uma planta, isso aqui é um antúrio. É uma mudinha que tá aqui precisando de um olhar diferenciado, de uma atenção redobrada, não é isso? Então, é uma planta que ainda não se desenvolveu completamente, com todo o potencial que ela tem, porque nesse solo aqui, nesse substrato, nesse ambiente, está faltando alguma coisa. Está faltando mineral, está faltando matéria orgânica, está faltando nutrientes para que essas plantas possam, essa planta especificamente, possa desenvolver com qualidade, envolva e que cumpra o seu papel, né? Que é florir, que é vistosa, bela, com todo o seu potencial de fotossíntese, não é isso? Então, isso. Agora que a gente precisa intervir, né? Tanto para manutenção, quanto para também a intervenção para, no caso da planta já estar com um processo de deficiência nutricional, que é o caso dessa belezura aqui. Eu vou mas é simples de resolver esse daí. Isso mesmo. Então, assim, isso aqui eu vou me propor, a partir de hoje, né, dessa semana, eu vou começar a fazer um trabalho, desenvolver um método aqui de adubação nessa plantinha para a gente ver qual a resposta que ela vai ter. E aí, maravilha. Então, eu acho que a gente olhar para uma planta e identificar um problema é muito bacana. É que nem todos os problemas são identificáveis assim como essa, né? Algumas vezes a gente tem uma planta com déficit nutricional que ela tá saudável, tá ali verdinha, não tem nenhuma folha que apresenta uma mancha nem nada, mas ela para de florir, né? Ela tá dando uma resposta que ela não tá saudável, né? Ou ela para de florir, ou ela para de crescer. Então, essas questões também têm que ser observadas. Às vezes a gente deixa lá uma plantinha, ela tá linda, mas ela não mantém o seu desenvolvimento. E isso a gente também tem que suprir os nutrientes dela através dos adubos. Os adubos, eles são divididos, né, para a absorção da planta em macros e micros nutrientes. Então, a gente pensando em todos os elementos químicos que existem na natureza, que são 108 ou 118, eu não tenho certeza agora. As plantas precisam de 17 desses nutrientes existentes todos na natureza. A gente consegue, de uma vez só, oferecer num vaso de planta 17 nutrientes? É bem complicado. Então, a gente sempre trabalha com os macronutrientes, que são os que as plantas mais absorvem e que eles dão uma carga de nutrientes maior, mais intensa para essa planta, que é o famoso, eu acho que todo mundo já ouviu falar, do NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Esses 3 elementos, eles são encontrados em adubos orgânicos
né? Se ali eu pegar um humus de minhoca e colocar no meu vaso, incorporar isso na terra, a planta vai conseguir absorver nitrogênio, fósforo e potássio. Mas ele também é encontrado de uma forma exatamente pronta. Então, é um nutriente químico que eu coloco no vaso e ele suga tudo de uma vez, porque ele só tem isso. Então, é importante a gente também manter a adubação com essas questões de macros e micronutrientes. E como é que a gente oferece para elas os outros, né? Porque o NPK é bem famoso, a gente entende, já ouviu falar. Se eu for em qualquer loja de plantas e falar, eu queria um NPK, rapidamente ele vai ser encontrado, né? É fácil. Mas e os outros? Os outros a gente oferece para as plantas com a decomposição de outros materiais. Então, existem outros nutrientes que eu posso incorporar quimicamente? Claro, uma torta de ninho, uma farinha de osso, tudo isso vão ter outros nutrientes que eu vou pôr ali naquele solo. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não exagerar nessa suplementação química, né? Mas existem duas questões que são mais importantes ainda, ou tão importantes, quanto colocar o adubo, que é como colocar esse adubo, né? Eu posso ter ali um produto mágico, né? Comprar o melhor adubo, ou ter o melhor produto de uma composteira, mas se eu não aplicar ele no meu jardim ou no meu vaso da forma correta, às vezes ele não é eficaz. Então, para que as plantas consigam absorver qualquer nutriente, seja ele o que já está naquele solo ou o que eu vou colocar depois, eu preciso de água. Não adianta eu encher aquela planta de adubo e esquecer de regar. Ela não tem capacidade de absorver pelas raízes os nutrientes se ela não tiver com raízes hidratadas, um solo úmido, então não é tão eficaz. E a mesma coisa para um adubo foliar, porque existem adubos que a gente vai colocar dentro do vaso ou no chão, né, para que ele seja absorvido pelas raízes, e tem os adubos que eu vou colocar nas folhas, né, um adubo solúvel líquido que eu vou aplicar nas minhas folhas. Esse também tem que ser aplicado depois de molhar as folhas. Porque se eu só jogar aquele adubo numa folha seca, ela não consegue absorver todos os nutrientes que eu estou oferecendo. Então, entender como é que funciona aquele ser vivo que está ali no meu jardim ou no meu vaso, faz toda a diferença para que eu ofereça para ele tudo o que ele precisa, seja a água, a luz e também os adubos. Isso mesmo. Gente, alguma dúvida? Pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentando responder, tá bom? Tô amando esse bate-papo. Você me fala das dúvidas, porque eu não tenho muita coordenação para ler aqui embaixo, não. Tem uma pergunta. É minha primeira live, gente. Eu fico um pouco nervosa ainda. A Cássia fez uma pergunta aqui. A não adubação facilita a entrada de pragas, de doenças? Muito, nossa, muito. As plantas, elas só são atacadas por pragas e doenças, fungos, se elas não estão saudáveis. Então, se eu tenho uma planta bem nutrida, saudável, se desenvolvendo bem, ela não, a não ser um inseto, né, uma lagarta que é externa, que ela vem de uma outra fonte, a planta não fica doente. É como nós, né? Se a gente tem um corpo saudável, se alimenta bem, faz exercícios, né? A gente dificilmente adquire qualquer doença. E para as plantas é exatamente isso. Se eu tenho um cronograma de adubação, ela tem uma iluminação, rega certinha, ela não vai ficar doente. A Rô Lisboa, né, perguntando, de quanto em quanto tempo devo adubar? Então, essa é uma questão bastante importante. Se eu for adubar com um adubo químico, normalmente na embalagem, né, do produto que eu comprei, tem lá a periodicidade que ele deve ser aplicado. Então, normalmente é de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias.
Isso, aí tem uma legendinha atrás que ele dá a diluição necessária desse adubo químico, como que eu vou misturar, se eu vou colocar ele direto na terra ou no vaso, ou se eu vou diluir em água, e qual a quantidade. Se eu pegar um vaso pequeno e colocar uma colher enorme de adubo nesse vaso, eu exagero na adubação e isso é prejudicial. Então, a gente precisa ler o rótulo se eu estou trabalhando com adubos orgânicos, seja ele bocache, humus de minhoca, resíduos de composteira. Normalmente, isso a gente vai acrescentar ao solo. Então, eu vou fazer essa mistura e aí eu adubo, né? Existem outros critérios, mas eu costumo adubar uma vez por mês. Se eu estou falando de um vaso, porque ali tem uma rega, aquele solo é lavado. Agora, no jardim, né, um grande jardim, eu adubo, e acho que é suficiente, que as minhas plantas estão sempre bonitas, na entrada das estações. Então, eu coloco um adubo quando vai começar a primavera, quando vai começar o verão, um adubo mais intenso, né, para que as plantas fiquem bem resistentes no início do inverno, para que elas tenham nutrientes para colocar esse período, né, de mudança de estação, mantendo as suas funções nutricionais. Ok, tem muita pergunta, então peraí, gente, vamos lá. Que bom! A Flor Lisboa fez uma pergunta assim, né? Como montar um cronograma de adubação e adubar com micronutrientes? Então, assim, posso responder, Mel? Por favor. Você achar necessário. O cronograma, eu acredito que depende de cada tipo de planta e da necessidade que cada uma está tendo ali naquele momento. Então, se você trabalha com plantas que precisam estar floridas, aí você vai usar o cronograma de acordo com o fabricante daquele produto que vai estimular a floração. Na maioria dos casos, os adubos químicos já têm também uma certa quantidade de micronutrientes. Então, você não precisa comprar micronutrientes. Você não acho que nem tem no mercado tanto assim disponível. Adubo com micronutrientes. Geralmente, o adubo químico, ele vem macro e micronutrientes. Tá bom? Então, esse cronograma, ele é feito de acordo com o tipo de planta que você está trabalhando, tipo de planta que você quer, que você tem e qual é o seu objetivo com essa planta. Se você quer que ela somente se desenvolva vegetativamente, você vai usar um tipo de adubo. Se você quer mantê-la já linda, saudável, maravilhosa, você vai usar outro tipo de adubo. E se você quer mantê-la florida, outro. Se você quer produzir frutos, também outro, entendeu? Então, assim, isso é muito específico, tá? Complementa, viu? Eu montei, né, junto com outros amigos jardineiros também, um modelinho de cronograma. Normalmente eu faço assim, eu pego o jardim e eu divido ele por grupos. Então eu tenho gramados e forrações, que é onde eu vou aplicar ali no solo. Depois eu tenho árvores, né, todas as árvores que tem ali no jardim e arbustos, porque é uma adubação, primeiro que é um adubo diferente e uma periodicidade diferente. Depois eu trabalho com flores, então eu vou colocando tudo que tem no meu jardim por grupos, então forrações, que são os de solo, árvores e plantas de flores, que precisam de um acréscimo, né, de adubo para se manterem floridas, árvores, mesmo árvores frutíferas ou não, e vasos. E aí, eu separo isso num calendário de 12 meses e faço ali um xizinho, sabe? Então, o gramado eu vou adubar, tudo eu vou adubar em janeiro. Então, eu faço uma adubação grande. Aí, o meu gramado, se eu quero ele sempre verdinho e ele é pisoteado, então eu vou adubar janeiro, fevereiro, março, abril, sempre colocando ali um nutrientinho. As árvores, eu vou adubar janeiro, abril, que é quando muda a estação, junho, e dezembro, ou agosto, sei lá, me perdi na conta. Mas na entrada das estações. As flores, eu vou reforçar o adubo no início da primavera, que normalmente é quando as flores se desenvolvem melhor e florem melhor.
Agora, tenho flores de inverno, então eu preciso saber o que planta é aquela, quando é o ciclo de flor daquela planta, para eu estimular a floração quando é a época certa. E aí eu faço esse calendário para que eu sempre tenha ali, para olha, tá chegando fevereiro, tá chegando março, então é época de adubar tal planta. Ah, essa daqui é sempre, então a gente mantém ali uma adubação mais periódica. Funciona bem. Ok. Tem pergunta aqui sobre o melhor tipo de adubo para hortas. E eu acho que já pode entrar também na pergunta aqui quando a gente fala em adubo químico, se é para qualquer tipo de planta. Então, para hortas, a gente tem que entender que a gente está falando ali de alimento. Então, se eu vier com muitos adubos químicos, eles podem ficar impregnados naquela planta. Então, se eu vou trabalhar numa horta orgânica, né, que hoje está muito em alta, né, uma tendência as pessoas quererem alimentos orgânicos, ou se eu vou fazer isso na minha casa, num canteirinho pequeno, eu posso cuidar da minha horta só com adubos orgânicos. É possível. Então, entender ali qual é o funcionamento, incorporar isso no solo, um produto de composteira, até com os resíduos da própria horta, colocar isso na horta é fantástico e é funcional, porque eu vou pegar esses nutrientes ao longo de todo o processo produtivo da horta, sempre fazendo esse controle, né? Então, se eu ofereço sempre, constantemente, um adubo orgânico, água e luz, a gente não precisa trabalhar com os químicos. Eu vou colocar um adubo químico quando eu quero acelerar algum processo, ou eu identifico ali rapidamente que está faltando alguma coisa. Mas para as hortas, é possível manter as hortas com um controle de adubação só orgânico. E até controle de pragas, viu? Dá para ele plantar, fazer uma horta com vários temperos ou várias plantas, que uma ajuda a outra e a gente combate até os insetos. Agora, qual era a outra pergunta da horta e depois? Não, aí assim, veio se... o melhor adubo químico, né? É para qualquer tipo de planta. Eu já até falei, Isso. né? Cada um tem sua necessidade. Então, mas eu posso trabalhar com adubo químico que seja geralzão, que normalmente o que a gente usa é o 10-10-10, que é um valor de 10 de nitrogênio, 10 de potássio e 10 de fósforo. Isso é um adubo base. Então, a gente pode colocar em todas as plantas. Para plantas de flor, eu preciso de mais fósforo e potássio. Para plantas de fruta, eu também preciso de mais fósforo e potássio. Então, mais um básico é o 10-10-10, ele é químico e ele é para todas as plantas, até para o gramado. Isso, que é chamar de adubo de manutenção, né? Isso. Aí aqui uma pergunta, para fazer adubação, posso misturar com o substrato que já tenho ou tenho que colocar tudo novo? Não, posso colocar com o substrato que eu já tenho. Na verdade, quando a gente vai fazer uma adubação em vaso ou no jardim, eu preciso incorporar esse adubo no solo. Então, com um rastelinho, uma pazinha, eu dou uma cavadinha ali em volta da planta ou na base do canteiro, coloco o meu adubo, seja ele qual for, ainda só se ele for diluído que não, né? Se ele for um adubo granular ou de pó, eu incorporo isso na terra, misturo bem, fecho de novo o buraquinho ou a vala que eu abri e rego. Assim que eu aplicar um adubo no solo, eu rego, porque senão esse adubo não é absorvido pelas raízes. E mantenho essa adubação. Isso, muito bom. Tem um pé de limão que nunca floriu, ele é enxertado. Deve faltar adubo? Então, essas plantas que elas são geneticamente modificadas, aí às vezes é meio complicado. Para frutas, para que as frutas tenham uma floração e uma frutificação, elas precisam de fósforo e potássio. Então, lá no adubo que a gente compra NPK, elas precisam do P e do K, mais. Então, o que a gente indica para plantas frutíferas é o 4, 14 e 8. Então, eu vou ter 4 de nitrogênio
que o nitrogênio só mantém a planta se desenvolvendo, 14 de fósforo, 14 de fósforo e 8 de potássio. E essa é uma boa mistura para o seu limão. Se ele nunca floriu, então coloca adubo químico nele, compra lá um de boa procedência, né? Faz a adubação certinho como a embalagem manda e vamos acompanhando. As plantas enxertadas normalmente produzem ainda mudinhas, então tem que ir acompanhando o que realmente ela precisa. Se é o solo, às vezes trocar a terra, porque aquela terra ficou um pouco saturada, e aí a planta precisa de mais, ou aumentar o vaso, porque as raízes estão ali um pouco confinadas e não estão conseguindo absorver todos os nutrientes. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Muito bom, gente. Maravilha. Adoro essa interação. Muito bom. Ó, eu tenho algumas aqui, alguns modelinhos. Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas esse aqui é o que eu uso para a rosa do deserto, para estimular a floração. Então, a concentração dele é 10 de nitrogênio, 16 de fósforo e 12 de potássio, mais micronutrientes. Uau, é bastante. Então, aqui não dá para ler direitinho, mas tem micronutrientes, macro e micronutrientes. Aqui eu tenho um que é de manutenção, ó. 20, 20, 20. Para manter. Bom também, né? esse aí eu também tenho. Azulzinho eu chamo. Esse aqui eu conheci ele há pouco tempo. Essas bolotinhas aqui é chamado de osmocote. Não sei se você conhece, Mel. Eu nunca usei. Conheço, usam bastante nas orquídeas, né? Osmocote. Eu tô fazendo ele é bom para as orquídeas. Com as rosas do deserto, sabe? Olha que bom. Eu tive um problema aqui de ataque de pragas em massa. E eu tive que fazer uma intervenção radical. De vez em quando eu coloco aí que elas ainda estão no CTI. Elas já saíram do CTI, viu, gente? Que bom, mas ainda estão em observação. Foram para o apartamento de luxo. Muito bom. Já estão fora Mas sabia que eu faço isso também? Às vezes eu vou num cliente, ele tem uma planta ali que não tá ainda. Eu falo, não, eu vou trazer uma nova, mas eu vou levar essa. E aí eu deixo aqui no meu quintal, ali onde ela aguenta, porque quando ela melhorar eu devolvo. Porque tem plantas que às vezes precisam de um CTI. É verdade. Aí eu comprei esse experimentalmente, né? Ele é um adubo de liberação lenta. Então, ele vai sendo liberado aos poucos. Então, a gente faz uma adubação única. E eu nem sei qual a periodicidade. Aqui não fala 5 a 6 meses. Ah, mas eu acho que isso. Ele deve durar em torno de 6 meses, sem a gente precisar fazer outras aplicações. Mas eu ainda estou fazendo experiência, não sei como é que elas vão... Elas já estão reagindo. Eu também estão reagindo, né? Eu também não sei opinar sobre esse, porque eu ainda não usei. As minhas plantas ainda não... Eu estou conseguindo tratar elas com outros tipos de adubo. Mas a infinidade, a gama de opções é muito grande. Se a gente for olhar, tem adubo, e é bom isso, porque se eu tenho a opção de comprar um adubo específico, como esse que você mostrou da rosa do deserto, é excelente para aquela planta. Porque teve ali um profissional que estudou exatamente o que aquele espécime precisa, né, de nutrientes, e colocou tudo numa bolinha ou num pozinho. E aí não tem como ter erro. É verdade. E tem para tudo, né, Roberta? Rosa do deserto, suculenta, rosa e azaleia, samambaia, tem isso, bonsai, gramado. Tem para tudo. Tem para tudo. Tem uma pergunta aqui que é mais específica para o meu CTI. Silma, vai lá. Que tipos de praga atacaram as rosas do deserto? Foi assim um ataque coletivo, sabe? E eu fiz uma observação que foi logo que começou a chover aqui na minha região, e elas pegaram esse período de umidade, apesar que tomar chuva não é problema, né? Elas tomaram banho de chuva, foi um período bacana. Porém, acho que por conta da umidade,
vieram pragas, aquela mosquinha branca, e aí eu vi lá também cochonilhas, e vi, se eu não me engano, é fungo também, sabe? Então, assim, tava uma coisa, um horror. Nossa. Ai, é triste, né? Começaram a perder todas as folhas, amarelou e começou a surgir uma espécie de como se fosse uma teia de aranha entre as folhas. Assim, parecia que era uma atividade de fungo mesmo, sabe? Essa teia é de fungo. Tive que intervir. Caramba. Mas passam bem. Passam bem. É isso que é importante. A gente tem tempo ainda? Eu queria falar sobre aquelas receitinhas naturais. Temos 20 minutos. Então tá bom. A gente precisa ter um pouquinho de atenção nessas receitinhas que a gente vê na internet, né? Misture isso com aquilo e coloque na sua planta e uau! Vai ser a receita mágica. A gente precisa entender, e eu assim, acho importante esse comentário, que agora que a gente, né, teve esse bate-papo, entendeu o que a planta precisa e tal, quando eu faço essa receitinha caseira, eu preciso saber ali o que eu estou misturando. Então, se eu pegar casca de ovo, casca de banana e um pouco de café, eu juntei ali o NPK. Então, eu tenho nitrogênio, cálcio, né, o fósforo e o potássio. Então, é um conjunto de nutrientes. Se eu pegar essa mesma receita de casca de banana, que agora está na moda, todos os meus clientes falam, não posso pôr aquela água de casca de banana? Eu posso pôr, eu sempre posso pôr. Mas eu tenho que entender que aquele nutriente, a casca da banana, a gente, né, entende, só tem potássio, né? Os outros nutrientes são tão poucos que eu vou estar colocando potássio, colocando potássio, colocando potássio. E os outros nutrientes vão ficar com déficit. E a planta, a princípio, ela pode até dar uma respirada e falar, uau, nossa, quanto potássio, agora eu vou desenvolver um montão de flor. Mas depois as outras funções da planta, elas ficam meio comprometidas. Então, todas essas receitas caseiras que, né, a gente encontra aí, a gente pode pegar, fazer e testar. Elas não vão ser iguais para todos os vasos, não vão responder iguais para todos os vasos. E aí a gente tem que entender o que eu estou oferecendo, né? Qual é aquele nutriente que eu pus ali naquela solução que eu fiz em casa? O que ele tem mais para que eu ofereça para essa planta outras coisas também? Eu posso fazer um composto, colocar um pouco dessa receitinha caseira, mas também usar um adubo orgânico mais natural. E uma outra questão que também é muito importante é quando eu coloco esses materiais mais caseiros sem que eles sejam decompostos. Então, não, pega ali, põe uma casca de qualquer coisa no vaso e deixa lá. A fermentação da decomposição desse material é muito prejudicial para a planta, porque ele pode dar fungo, ele pode acidificar o solo, e aí, eu achando que estou fazendo bem, acabo criando um problemão que eu vou ter que trocar o solo, eu vou ter que entrar com, às vezes, controle de fungo e tudo mais. A melhor receita caseira para adubos é a compostagem. Então, se eu pegar todos os meus resíduos naturais e fizer ali um processo de compostagem ou de uso, né, com minhocas ali, uma minhocultura, o produto desse processo, ele é excelente para qualquer planta em qualquer momento. Agora, esses nutrientes, né, as cascas, os alimentos ali processados, verduras e tal, sem a compostagem, às vezes eles podem ser mais prejudiciais do que funcionais. Acho que já respondeu a pergunta aí da Cris, né, que ela falou como colocar a casca de banana sem atrair esses bichinhos, e realmente é isso. Eu tenho um e-book e eu vou disponibilizá-lo hoje, assim que a gente encerrar a live,
Nesse e-book a gente trata da compostagem e de várias outras técnicas que você pode estar usando a partir de sobras da sua cozinha. O nome do e-book é Práticas Sustentáveis na Sua Cozinha. Eu vou oferecê-lo para vocês que estão assistindo a live com uma condição especial. Então, assim que terminar, eu vou jogar ele nos stories, tá? É um e-book de fácil entendimento, uma linguagem super acessível, todo ilustrado. E lá eu mostro para vocês como fazer a composteira, como fazer o processo de compostagem, como produzir adubos orgânicos, sem estar colocando diretamente casca de banana no solo, muita gente coloca a borra de café no solo, mas pode causar vários outros. Para isso ser incorporado, é necessário. Então, não necessariamente a gente deve colocar diretamente no vaso as cascas de verdura, a borra de café, a casca de banana. Pode colocar? Pode. Porém, você corre o risco, né, de estar causando ali uma fermentação em excesso. Você pode atrair moscas que vão depositar ovos ali e vão acabar... Animais, cachorro, gato, tudo ali pro seu vaso, pro seu jardim. Então, assim, o ideal é a gente fazer o tratamento desse material orgânico. E aí, sim, você produz um humus, que é um material riquíssimo, um material que as plantas vão assimilar com facilidade e vão conseguir absorver ali todos os nutrientes que aquele material está ofertando para a planta. Entenderam a diferença, gente? Então, assim, quando você coloca diretamente sobras de vegetais no vaso, na terra, aquilo ali vai demorar a ser absorvido pela planta, porque primeiro precisa ser decomposto. E nem sempre naquele vaso tem ali os micro-organismos que vão fazer essa compostagem de forma adequada e eficiente e rápida. Por isso que muitas vezes a adubação orgânica, como se fala por aí, não surte efeito, não é eficaz, porque na verdade você está ali colocando coisas muito grandes e a planta ela não vai conseguir absorver. Entenderam a diferença? A adubação orgânica é maravilhosa, é excelente, é o processo da própria natureza reassimilando os nutrientes. Porém, esse processo de decomposição ele precisa acontecer primeiro. Não é isso, Mel? Nossa, é isso. É isso. Quando a gente... É a mesma coisa que a gente, né, pensar em comer uma fruta comendo a árvore. Eu não tenho acesso à fruta se eu estou aqui embaixo da árvore. Eu primeiro preciso chegar lá. Então, se eu colocar esse material ali cru, né, a planta não tem como absorver aquilo se ele não for feito esse processo de transformação. Que a compostagem nada é do que a transformação daquele resíduo num composto, num conjuntão de nutrientes. E é bom para todas as plantas. Toda a matéria orgânica produzida de uma compostagem é excelente. Verdade. Tanto a líquida, né? Que tem ali aquele liquidinho que é concentrado ao extremo, quanto a matéria sólida, que também é usada muito para adubar. Isso. O biofertilizante, muito usado em lavouras, né? Muito rico. Nossa, excelente. E fácil, né, Roberta? Porque ele é feito a partir do que a gente vai descartar. De qualquer forma, aquilo, para mim, não serve mais. Se eu pegar os meus resíduos da cozinha, eu tenho que descartar, não tem utilidade mais. E aí eu consigo transformar isso num composto, num produto, né? Uma transformação que eu crio um novo produto e vou oferecer os nutrientes para todas as plantas. Fantástico. A Cássia falou, é uma pré-digestão, é isso mesmo, é como se fosse um processo de digestão mesmo. É quando a gente come um pedaço de carne, essa carne, para ela ser absorvida pelas nossas células, os nutrientes dela passam por um processo de digestão. E na natureza não é diferente, né? Tudo que volta para a natureza precisa ser transformado novamente em partículas menores, em substâncias menores, que
os outros seres vivos vão estar assimilando ali. Por isso a importância gigantesca do solo, gente, dos micro-organismos do solo, que eles são os principais agentes recicladores da natureza, não é isso? E a compostagem, ela faz isso, a gente imita o que a natureza faz usando técnicas que vêm da natureza mesmo. A compostagem, ela faz isso, a Mel caiu, mas ela volta. Pode voltar, viu, Mel? Então, a compostagem, ela faz isso. Quando a gente usa essa técnica, a gente está imitando o que a natureza já faz naturalmente. Ok, gente? Alguma dúvida a mais? Gostei demais do tema da live de hoje. Muito importante, muito rico em informações. E a participação sua mostra o quanto de dúvidas ainda existe, né? Sobre esse assunto, sobre esse tema. A Mel está voltando aqui. Isso é muito bom. Nosso tempinho está acabando. Estou só esperando ela voltar aqui. Voltei. Oi, Mel. Gente, mais alguma dúvida? Nosso tempo agora já está bem escasso. Eu gostaria muito de agradecer, Mel, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui, falando e enriquecendo a nossa live. E falar daquilo que a gente mais ama, é tão gostoso, né? É tão prazeroso. E com certeza trouxe muita coisa boa para quem esteve aqui conosco hoje. Tem uma perguntinha aqui em relação... é verdade, Cris, você colocou lá nos stories, sobre a casca de ovo. Fala para nós, Mel. Então, a casca de ovo entra na mesma condição de qualquer outro material orgânico. A casca de ovo só, né, ela processada seca e triturada, ela vai oferecer para aquela planta só cálcio, né? Ela não tem outro nutriente ali. Então, o ideal, o cálcio é importante, é muito importante, porque as plantas precisam de cálcio para se desenvolver. É extremamente importante o cálcio. Mas se eu colocar só isso, ela vai ficar com déficit de outros nutrientes. O que eu posso é incorporar essa casca de ovo em um adubo orgânico, num produto de composteira, e aí eu dou uma incrementada de cálcio nesse vaso ou nesse jardim. Não como é que se diz? Você não está proibida de usar a casca. Não, ele é excelente. Todas as plantas precisam muito de cálcio. Assim, sabe? Tudo que vem todas as sobras, com exceção de sobras animais, de origem animal. Não use, viu, gente? Pedaços de carne, derivados de leite, não use. Use sobras de vegetais, cascas de verduras, a casca do ovo triturada pode estar usando, a borra de café pode estar usando. Porém, incorpore, né? Faça um processo de compostagem primeiro. Porque não adianta você jogar aquilo ali no solo se a planta ela não vai conseguir pegar aquilo. Primeiro, aquilo precisa ser decomposto, precisa passar pelo processo de transformação para que as plantas consigam absorver os nutrientes que vêm dali, tá bom? Tem uma outra pergunta, se o produto líquido da composteira pode ser usado como adubo foliar. Excelente. Tem uma diluição, 10 ml para 1 litro de água. Primeiro molha as plantas, todas as folhas, elas fiquem molhadas, dá uns 5 minutinhos para que elas consigam absorver essa água, né, que a gente ofereceu primeiro, e pode aplicar sem dó. Uma coisa que é importante, todo adubo foliar, né, precisa ser aplicado num horário onde não bata sol, porque senão ele queima a folha. Então, ali bem cedinho ou no final da tarde, faz esse processo de molhar, depois aplica esse adubo diluído e você vai ver as plantas, acho que vai dar para ver elas sorrindo. Com certeza. Com certeza. Nós temos 5 minutos de live. Eu sempre faço um print, peço o pessoal para estar fazendo um print da nossa live, da nossa imagem. E eu gosto de oferecer presentes. Então, assim, hoje eu vou fazer um sorteio aqui para quem fizer o print, repostar
e marcar nós duas, os dois perfis, tá? Vou sortear o e-book. Quem vai ganhar? Vou sortear o e-book. Práticas sustentáveis na sua cozinha, tá bom? Então, vamos fazer uma foto, viu, Mel? Porque senão a gente sai com a cara feia. Então, vamos lá, gente? 1, 2, 3 e... Ok. Muito bom. Fique à vontade para falar, para finalizar a sua fala, concluir alguma coisa. Eu só quero te agradecer, Roberta. Foi incrível, realmente. Eu tô bem tranquila agora que acabou. Eu fiquei meio tensa antes de começar, estudei bastante, fui buscar todos os meus arquivos de adubo para ter tudo à mão, se precisasse. Eu acho que a gente passou bastante conteúdo. É claro que não vamos conseguir atender a todos, mas eu também me disponho, se vocês tiverem qualquer dúvida, lá no Instagram da Ambar Jardinagem, e eu vou respondendo à medida do possível, dentro do que eu sou capaz de auxiliar. E fico à disposição, Roberta, de você, se você precisar, quiser agendar um outro tema, ou o que você achar aí pertinente dos seus seguidores, pode contar comigo. E muito obrigada mais uma vez. Que maravilha, muito bom ter você aqui. A gente fala a mesma língua, isso é muito bom. Isso, é verdade. Quando a gente fala a mesma língua, as coisas fluem. E essa questão de estar estudando, de estudar e se preparar para a live, gente, é porque a gente acha que ainda é pouco conhecimento que a gente tem. Mas, nossa, na verdade, me fala. É muita coisa, porque quando a gente tem conhecimento acumulado, a gente acha que aquilo que a gente sabe é tão banal que é pouco ainda, né? Mas eu agradeço. Nós vamos encerrar porque está acabando. Gente, qualquer dúvida no direct. Obrigada. A gente vai estar fazendo o sorteio do e-book daqui a pouquinho, não. Amanhã eu faço o sorteio, tá bom? Beijo, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém, não. Até. Até mais, gente. Beijo.